Afinal de contas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você vem da iniciativa privada, você sabe que não é nem o ovo e nem a galinha, e sim o dono do galinheiro. Isso é empreender. E para quem não me conhece, eu sou Alexandre Ferrari, sou produtor audiovisual há mais de 20 anos, especializado em tour virtual personalizado. É isso aí, galera, sempre estamos aqui falando um pouco de empreendedorismo e tomadas de decisão sobre tour virtual. E entre brincadeiras à parte sobre o ovo ou a galinha, fica aqui realmente registrado que o dono do galinheiro é que sempre vem antes de mais nada quando o assunto é iniciativa privada. E se você, seja porque já não aguenta mais o patrão, de repente você decidiu fazer outra coisa da vida ou já vem do ramo e quer fazer um upgrade profissional como fotógrafo ou empreendedor que já lida com Google ou outra coisa parecida, o fato é que eu não sei dizer se é uma situação política ou meramente econômica, mas esse ano aumentou muito a quantidade de contato me perguntando sobre o negócio em si, o tempo de maturação e pessoas que estão entre franquias ou algo do tipo e me perguntam, tá? Me perguntam e fica difícil responder um post. Eu falei, eu vou gravar um vídeo e quando alguém me perguntar isso, eu vou mandar o vídeo, fica mais fácil de explicar uma ideia tão complicada que pode de repente ajudar alguém a tomar uma decisão para o bem ou para o mal. Essa pessoa pode amanhã tomar uma tomada de decisão real na vida dela baseada em alguma sugestão. E é muito sério isso, a responsabilidade é muito alta. Então eu não quero assim simplesmente dar uma resposta qualquer. Vamos gravar um vídeo para a gente conversar, para você entender e aí tomar uma decisão correta sobre o que fazer da vida. Se vale a pena sair do seu emprego, se vale a pena investir o seu dinheiro numa franquia ou de repente investir em tour virtual. Sabendo inclusive que eu vou defender um pouco o meu lado, claro, mas fica aqui, quem me conhece sabe, eu não vou colocar o peso da consciência para simplesmente tomar uma decisão errada, mesmo porque nós vamos conviver depois um ano aqui juntos na mentoria e eu não quero ninguém bronqueado depois, né, tomou uma decisão errada. Então vamos tomar uma decisão acertada e vamos ver exatamente aquilo que está acontecendo com a gente. Em primeiro lugar, vamos separar um pouco essa mentalidade de franquia e um método de negócio de investimento direto com baixo investimento. Olha só, galera, qual é a vantagem da franquia? Tá? A vantagem da franquia é que ela vem com um modelo de negócio pronto e já vem com bastante números, tá? E com isso você tem facilidade de matéria-prima, de entrega, valor de produto, tudo isso é muito mais tranquilo. Entretanto, as desvantagens são duas, no meu ponto de vista. Eu também, quando eu estava já no momento da minha vida, eu falei, vou comprar uma franquia. E não comprei a franquia por causa dessas duas questões. Se eu estiver errado, você usa aí o comentário, a gente nem sempre está certo, a gente está sempre aprendendo na vida, não é agora que eu vou deixar de aprender. Se alguém puder abrir a minha mente e me fazer menos ignorante, por favor, os comentários estão aí abertos. Mas eu acho que, meu ponto de vista, tá, galera? Franquia é caro, tá? A menos que seja uma micro franquia que você investe menos, mas aí o lucro geralmente é bem pequeno também, tá? Nós estamos aqui falando, comparando renda de aproximadamente 10 mil reais por mês. A gente não vai falar nada abaixo de 10 mil de lucro. Não é venda, lucro no bolso. Se você acha que é muita coisa, analise os outros vídeos. Você vai ver, tem uma pancada de vídeo. E sabendo que nós temos aí mais de 250 alunos e nunca apareceu nenhum deles para falar que eu estava mentindo. Pelo contrário, quando aparecem, vêm e validam aquilo que a gente fala, então é bem tranquilo a gente poder dar esse tipo de número, tá? Então não vamos pegar franquias que não te sobre pelo menos 10 mil. Levando em consideração que uma franquia, tá? Você vai ter que investir uma grana. E esse investimento geralmente tem uma quantia razoável, né? A gente não está falando franquia abaixo de 35, 50 mil. E quando a gente começa um negócio desse porte, a gente ainda tem que contar com estoque, tem que ter uma reserva de caixa
para suplantar os primeiros meses. Nenhuma franquia simplesmente abre a porta e sai vendendo, a menos que seja uma McDonald's, mas aí é quase R$1 milhão, né? Então é outra realidade. Mais uma franquia de realidade do nosso patamar hoje, da nossa conversa. Veja bem, você vai gastar aí em torno de 50 mil uma franquia, né, um investimento inferior a isso, você não pode pensar num lucro de 10 pau no bolso, certo? Uma franquia de 10 pau hoje, você vai precisar ainda colocar estoque e garantir, de repente, um aluguel, funcionário, etc. Então você tem que ter uma reserva de caixa. Entre estoque e reserva de caixa, você precisa de pelo menos R$100 mil para fazer 10. Certo? Eu pensei nisso quando eu estava nesse momento da minha vida para tomar esse tipo de decisão. E falei, poxa, se eu tenho que investir alto, tá? E colocar uma grana à disposição da perda do período para depois recuperar, quer dizer que eu vou trabalhar um bom tempo de graça até recuperar o valor investido, né? Algumas franquias levam 2 anos para recuperar. É muita coisa, de verdade. Então, quando eu parei para pensar, eu falei, puxa vida, eu vou colocar R$100 mil numa franquia, era ligada à fotografia também, mas não tinha nada a ver com tour virtual. Eu falei, puxa, eu vou colocar R$100 mil, né? Quanto que eu vou ter que trabalhar, quanto que eu vou ter que investir, quanto que eu vou ter que garantir esse negócio. Veja bem, porque uma franquia, por mais que ela tenha um modelo de negócio montado, ela não tem venda garantida. Os melhores lugares de venda hoje é shopping. E eu não conheço shopping, tá, de médio padrão aí, que teria um bom negócio, que não vai te cobrar pelo menos uns 15, 20 mil de aluguel. 15, 20 mil de aluguel. 3, 4 meses, você já gastou mais de 50 pau de aluguel. E funcionário, você precisa de 3 turnos para suportar um shopping. Shopping é das 10 às 10, você precisa de funcionário da manhã e à tarde. E um de giro, que é do feriado, da folga ou das férias. Caro. Estoque. E fora o aluguel, você ainda tem que bancar ali a taxa mensal, condomínio, participação de lucro. A franquia também você tem que pagar os royalties, tem que pagar o marketing. Não é tão barato, galera. Não é tão barato. Se você quiser uma franquia para te dar 10 mil no mês, você tem que colocar uma grana alta lá. E se algo der errado, meu amigo, se algo der errado, você não recupera isso, você perde legal. Então, quando eu fui tomar a decisão, tá? Eu pensei em tudo isso. E eu acredito que muita gente, quando me procura, pensa isso. Então, eu estou passando um pouco daquilo que eu questiono, tá? E vamos questionar um pouco, por exemplo, da proposta do House Tour, que é te ensinar a tour virtual. É um modelo de negócio baseado em fotografia 360. Esse modelo de negócio baseado em 360, ele atende nichos de diversas formas, alguns que eu mesmo não conhecia, fui conhecer com os próprios alunos do curso. E o fato é que muitos nichos, desde o imobiliário, pequeno negócio, corporativo, industrial e vários segmentos diversificados, poderíamos falar horas e horas sobre isso. O que eu posso te dizer é que realmente mercado tem. Tá? Tem um belo do mercado. Quando falamos de tour virtual, o que não tem é profissional. Até encontramos alguns, mas alguns terrivelmente mal qualificados para o trabalho, o que às vezes até assustou a clientela, e a gente tem que explicar melhor para a clientela que não trabalhamos de uma forma tão ruim quanto aqueles, para tentar convencê-los a fazer então o serviço, porque eles já ficaram assustados com o tipo de serviço que conheceram aí no passado. E sobre uma questão entre grande quantidade de mercado e poucos profissionais, o que redunda em quase nada de concorrência ou nenhuma concorrência, a gente volta aqui então ao grande problema do empreendedor. Você sabe me dizer qual é o grande problema do empreendedor hoje? Custo fixo. Se tem um fantasma que tira o sono do empreendedor, é custo fixo. Ele precisa de verdade, constantemente, vender o suficiente para cobrir o custo
E a maior parte dos empresários ficam felizes quando fecha o mês sem prejuízo. Não é nem questão de, lucro, eu quero lucro, não. Hoje o empresário que consegue trabalhar, passar o mês, pagar as contas, sem sobrar um único centavo e ele ficar feliz, esse cara já está muito agradecido. É uma pena pensar desse jeito, realmente é uma pena, é lastimável ser empreendedor no Brasil e ter esse tipo de rotina, mas é uma realidade. O custo fixo do brasileiro é o fantasma de todo empreendedor. Se o custo for mensal, você não consegue escalar, você está sempre com medo de dar um salto, você está sempre com medo de fazer um investimento, e um mês que de repente não venda, você já está em prejuízo e depois sair do prejuízo é difícil. Se o custo é constante ou alto, você fica sempre com medo que não vai ter o lucro devido ou não consegue escalar porque de fato nunca sobra. Agora, se o custo for alto, constantemente alto, mensal, meu amigo, aí você faliu. Você não tem mais saída, entendeu? Acabou para você. Então eu te falo o seguinte, se você não tem uma base grande, uma base econômica para suplantar grandes períodos. Alguém comprou o curso. Obrigado. Se você não tem uma grande quantidade de dinheiro para passar períodos de inverno, como chamamos, é altamente interessante você ter um custo fixo baixo. Galera, tour virtual, você trabalha em casa, o teu KNAI é MEI, tá? É um MEI. Tá? Você tem o custo do DAS e você vai conseguir trabalhar à vontade em qualquer lugar. Você não precisa pagar aluguel de shopping, você não tem que estar numa galeria famosa ou numa rua ou avenida famosa. Você trabalha da sua casa, você vai para onde quiser. O seu equipamento cabe numa mochilinha, como eu já coloquei em um vídeo que bombou no Instagram. Se você não viu, veja. Meu equipamento leve, light, né? Eu sei que esse vídeo bombou e eu te falo. Numa pequena mochila eu levo tudo. Numa mochila pequena eu levo tudo que eu preciso para ganhar um bom dinheiro por mês. Você vai ser um MEI, não precisa estar com uma base fixa, uma empresa, uma fachada, você trabalha de casa. Galera, o custo é praticamente zero, tá? Se você tiver uma reserva, saiu do emprego, fez um acerto, você tiver uma reserva, você consegue trabalhar tranquilo, você consegue aprender o negócio de verdade. E é aí que eu te falo, eu já aprendi isso por mim mesmo e aprendi com os alunos, e todos os alunos que fizeram isso, seguiram isso no método, todos se deram bem. E alguns que realmente assistiram vão se identificar, seja pela vitória ou não. Mas é o seguinte, galera, para você se dar bem em qualquer negócio, não é no tour virtual, em qualquer negócio, você tem que dominar o teu negócio, tá? Você tem que saber exatamente tudo que você está falando. Você tem que responder todas as perguntas do seu cliente, e o seu cliente tem que ter uma noção perfeita, ele tem que ver, ele tem que enxergar que na frente dele tem um profissional que compreende de verdade aquele assunto e compreende com paixão. O teu cliente tem que saber que é com você que ele vai fechar o negócio, porque você é o cara, entendeu? Eu vejo muito aluno, muitas vezes, que já está no curso há um certo tempo e não sabe nem o que cobrar. O cara chega para mim, quanto que eu cobro no tour? Cara, se você... para e pensa. Mesmo que você nunca fez serviço, eu tenho lá no curso, você entra na área de download, já pega lá uns 10 imóveis inteiros. Vai treinar, pega, tira lá o tripé, trata a foto, monta o tour virtual, vai ver o trabalho que dá. Usa a criatividade, descubra quantos hotspots você consegue colocar, quantas diversas formas que você consegue colocar personalizadamente cada imagem, som ambiente. Se você vai fazer uma pousada, coloca o som do passarinho, um som de riacho, faça a experiência imersiva ser tudo para o seu cliente, faça o seu cliente ficar orgulhoso do negócio dele quando você entregar o trabalho. Para isso você tem que dominar todas as técnicas. Senta e estuda.
Pega aquelas aulas, pega os exemplos, monta o tour virtual, coloca tudo que você puder. Você vai saber responder todas as perguntas do seu cliente. E você vai saber o trabalho que dá. Você vai saber o tempo que leva para fazer um tour virtual. Você vai saber o quanto que você está gastando de tempo, energia para entregar aquilo. E aí você vai saber quanto que aquilo custa para você. Você sabe quanto você precisa de dinheiro no bolso e vai saber, obviamente, quanto cobrar. Então, galera, é o seguinte. Domine o seu negócio de verdade, tá? E aí você vai saber quanto que ele custa e quanto você tem que entregar. Em resumo dessa conversa de 10 minutos de hoje é o seguinte. Você tá com uma graninha, você tem que pensar o que fazer da sua vida. Você tem larga passagem ainda nessa terra. Você só vai aposentar depois dos 65. Você tem chão ainda. E aí você me pergunta, o que eu acho? E eu te respondo. Pega aquilo que você possa dominar. Se você não dominar, você não vende. Você possa aprender e dominar em curto prazo de tempo, mas com a cabeça tranquila, porque o teu custo é leve. Não vai se enfiar em roubada. Eu costumo sempre dizer que atrás de um cara muito motivado, existem muitos corpos lá no Everest. Dá um Google, eu não vou ficar colocando imagem aqui não no meu canal, nem ficar falando de tristeza no meu canal, mas dá um Google sobre arco-íris do Everest. Não tem nada a ver com arco-íris, muito menos com o universo LGBT. Arco-íris do Everest é aquela galera motivada demais e pouco preparada. Foi, e todo mundo usa aquelas roupas amarelo, verde, vermelho, chamativa para destacar na neve, mas não dão conta. Acabam morrendo e não conseguem sequer resgatar o corpo. E eles possuem uma área lá, que eles jogam os corpos para determinada época do ano, quando é mais fácil conseguir fazer o resgate, e muitos acabam nem sendo resgatados e o corpo fica ali. E aí quando você olha nas fotos, você vê aquele monte de colorido de roupa, de gente que um dia foi motivada achando que ia subir o Everest, mas não estava preparada para aquilo. Domine o seu negócio. Com paixão, tenha custo fixo, baixo, tenha um negócio leve, não vai investir suas economias num negócio caro, com custo fixo alto. Busque alguma coisa que tem mercado amplo, pouquíssimo ou quase nada de concorrência. Galera, quase nada de concorrência, baixíssimo investimento. Grande retorno. Esse é o universo do tour virtual. Parece que eu tô, fantasiando e maquiando demais para vender produto meu. Mas é o que eu penso, é o que eu fiz, foram as decisões que eu tomei e hoje eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei. E eu tenho uma galera dentro do grupo, mais de 250 alunos, que está muito legal e só crescendo. E a galera muito animada. Esqueça o seu coach. Não suba o Everest, dê passos do tamanho da sua perna, faça investimentos que você consiga suplantar um inverno rigoroso com a sua economia. Domine o seu negócio, invista pouco, custo mínimo ou quase zero, invista onde a concorrência é baixa e venda com paixão. House Tour coloca R$10.000 como meta mínima para quem faz o curso com seriedade e segue o método. E eu nunca andei para trás nessa promessa porque eu vejo isso acontecer. Alunos que seguem o método, que dominam, que vendem com paixão, já passaram dos 10 há muito tempo. Então, se você estava em busca da minha opinião sobre onde investir, até onde que é melhor, se devo comprar uma franquia ou não, essa é a minha opinião. Espero ter ajudado e espero que você tome uma decisão com os pés no chão. Beijo.